Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no quinto livro de Deuteronômio. Nós leremos o versículo 1, 45 a 47. Falaremos hoje sobre o seguinte tema: a Bíblia e a relação dela com a sua igreja. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 e 45 a 47. Mesmo assentados, como os irmãos estão, mas com toda a reverência, acompanhamos a leitura desse texto. Deuteronômio 32, versículos 1, 45 a 47. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Agora 45 a 47. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordene a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra, em que passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Queria que você prestasse bem atenção nesse versículo 47, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. Amém? Pai, estamos diante do teu texto da tua palavra. O Senhor falou ao coração da tua igreja, quando levantou Moisés para liderar e anunciar as tuas leis, a tua bendita palavra. Agora, Senhor, usa o mesmo Espírito que o Senhor usou na vida de Moisés e acrescenta cada fruto que a tua palavra tem para nós nesta noite. É o que pedimos mais uma vez pelo nome de Jesus. Amém. Quero ler o mesmo versículo, agora na nova versão transformada. Deuteronômio 32, 47. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Amados irmãos, eu fico pensando se existe um povo que deve se orgulhar, num bom sentido, este povo é o povo de Deus. Nós temos a palavra de Deus revelada no nosso idioma, nós temos a palavra de Deus revelada em tantos outros idiomas, mas nós podemos pegar na nossa língua, abrir as Escrituras e nos debruçarmos diante dela. Vou colocar depois disponível para os irmãos. Eu tenho também via PDF, já está quase no finalzinho, mas isso ainda é cópia daquilo que nós registramos do plano de leitura que a igreja tem feito, para que durante todo o ano de 2020 a gente consiga ler a Bíblia mais uma vez. Geralmente eu leio a Bíblia um ano na linguagem de hoje, no outro ano eu leio na King James, na NVT, na NVI, mas sempre renovando a nossa mente. Então aqui está a cópia, né, é uma folha frente e verso, mas eu também tenho esse material em PDF, depois se você tiver interesse, posso passar pelo seu WhatsApp, mas é apenas para você entender como que a nossa igreja também tem caminhado, tentando cada vez mais levar os irmãos a cada dia lerem a Bíblia. Quando você pensa nesse tema, a Bíblia e a relação dela com a igreja, o que vem à sua mente? Seria provocada entre nós a ideia como que nós temos nos relacionado com Deus? No momento que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, então quando nós a ouvimos, ou quando nós a lemos, ou quando nós a escrevemos, quando você está ali com o seu caderninho, ou você está com a Bíblia mesmo, eu acabei de comprar uma versão NVI, está indicada pelo irmão Luiz, e ela vem centrada assim, e ela tem sempre os seus extremos abertos para que você escreva. Eu gosto de poder, lá, ele está mostrando ali,
Do lado ali vem eu gosto de ler a Bíblia, Deus falou alguma coisa, eu anoto ali do lado e vou escrevendo alguma coisa que naquele momento Deus falou comigo. Mas nós sabemos do quanto que é especial ter as Escrituras, mas eu queria que nós pensássemos pelo menos sobre 5 verdades, que isso não pode passar como despercebido na igreja, para que a relação da Bíblia com a igreja seja uma relação com aquela que Deus espera que nós tenhamos. Vocês sabiam que existe o dia da Bíblia? Quem sabe qual é o dia da Bíblia? Quem sabe? Nós temos duas datas. A Igreja Católica Apostólica Romana considera o dia da Bíblia no dia 30 de setembro. E as igrejas evangélicas consideram o dia da Bíblia como o 2º domingo de dezembro. Todo 2º domingo de dezembro é considerado o dia da Bíblia. E eu fico pensando, eu queria destacar 2 perguntas aqui. Você não precisa me responder, você só leva ela para casa. Primeiro, como que você tem lidado com a Bíblia no seu dia a dia? Como é que você responderia essa pergunta? Segunda pergunta, a palavra de Deus, ela tem de fato primazia na sua vida? Ela tem relevância? E eu queria destacar aqui 3 pensadores, aliás 4, vou falar. C.S. Lewis dizia o seguinte: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como você esteja agindo, mas faz diferença se você servirá a Deus como Judas ou como João. Porque Judas foi o traidor, mas João foi considerado o discípulo amado. Dentro dessa relevância da Bíblia, quero destacar aqui o pensamento de Martim Lutero. Martim Lutero diz: quando o povo é impedido de conhecer as Escrituras, a salvação também é impedida. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia de forma audível. Mas é Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. E é fato que, dentro de tudo que a gente analisa na nossa vida, quantas são as verdades que nós experimentamos quando ela chega da parte de Deus, dividindo exatamente nosso coração entre o que Deus quer e sobre aquilo que Deus não quer. Então, a primeira verdade sobre esse tema, a Bíblia e a relação dela com a igreja, ou seja, a relação dela comigo e contigo. Primeira coisa que eu quero chamar aqui como verdade de Deus para nós: ouça a Bíblia. Parece estranho dizer isso, mas quando João é levado para a ilha de Pátimos, e ele vai escrever o livro de Apocalipse, e ele escreve as 7 igrejas, quando ele termina cada carta, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmina, a igreja de Filadélfia, quando ele termina a carta, ele diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Porque ouvir, irmãos, é a maior disciplina que o nosso coração precisa ter, porque é um momento em que Deus está, ou não vou dizer assim, medindo, mas é um momento que eu estabeleço o quanto que eu tenho dado a atenção para aquilo que Deus está falando. É pelo ouvir que nós sabemos, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Se alguém em algum momento da vida diz: eu estou com fé, pastor, eu tenho fé, e se essa fé é bíblica, se essa fé é divina, se essa fé é de Deus, tem palavra de Deus envolvida. A relevância de colocar os nossos ouvidos no lugar que Deus deseja que os nossos ouvidos estejam. E nós sabemos que nós ouvimos tantas coisas. Ouvimos o debate dos políticos que querem assumir agora a nossa cidade. Nós ouvimos sobre política, nós ouvimos sobre time de futebol, piadas e mais piadas. O nosso ouvido está ouvindo tantas coisas. Mas será que nós temos ouvido aquilo que o Espírito de Deus tem falado ainda hoje conosco? De que o nosso ouvido está cheio?
Porque Paulo, quando escreve a igreja em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 5, ele faz uma coisa interessante, ele propõe uma pergunta. O Espírito de Deus leva ele a isso. Ele diz assim: volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Diga comigo assim: ou porque creram na mensagem que ouviram. Paulo vai questionar a igreja, o que a igreja cria? A igreja cria nos pães e nos peixes que foram multiplicados, ou a igreja cria no verbo da vida, o verbo que se fez carne, tornou-se entre nós, e como diz João 1,14, ele se tornou graça e verdade. Então, se é uma coisa que Deus tem preocupação, e Ele resolve isso na sua palavra, é com o que chega nos nossos ouvidos como igreja. A primeira verdade da relação da Bíblia com a igreja é a realidade do ouvido da igreja. Nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos, porque o que contamina o homem, disse Jesus, não é o que entra, mas é o que sai. O que os nossos ouvidos têm captado? E aí Jesus entra como sobrinho e mestre e nos diz isso sobre essa primeira verdade da relação da Bíblia com a igreja. Olha só, Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Irmãos, está claro no texto. Dois atores principais, duas vidas importantes aqui, uma mulher e Jesus. A mulher grita: Senhor, feliz é a mãe que te amamentou, feliz e bem-aventurada é esta mulher. Jesus vira assim: muito mais feliz, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. E aí eu te faço uma pergunta difícil: o que é mais importante? Ouvir a palavra de Deus ou ser ouvido por Ele? Às vezes o egoísmo da religião é tão forte que nós só queremos ser ouvidos. Parece que a igreja tapou os ouvidos. Aí você fala: pastor, mas será que isso é verdade? Vamos ver João 8,47, um bate-papo de Jesus com... Vou ler na NVI aqui no celular. João 8,47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Mais um texto, 2 Timóteo, e aí eu encerro com esse primeiro ponto, 4, 3 e 4. 2 Timóteo 3, aliás, 1 Timóteo 4. Errei aqui, 2 Timóteo 4, isso mesmo, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Diz o texto: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Será que nós estamos vivendo isso ou não? Eu vou na igreja tal porque a igreja tal profetiza, tem língua estranha, o mistério é revelado. E as pessoas estão aí querendo ouvir a verdade que ela deseja ouvir. É aquela ideia da caixa de promessas. Você pega o texto e está lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você vira, puxa mais um: passo todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Aí a pessoa fala: oh glória a Deus, vou abrir mais um texto. Aí você pega a caixa de promessas e sai: nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Mas aí de repente você abre e puxa, aparece aquele texto: confesse o seu pecado e o abandone, porque só assim você prosperará. Aí você abre de novo 1 João 1,9. Se você dizer que tem pecado, faz Deus mentiroso, mas se você confessa o seu pecado e o abandona, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Tudo isso é
Palavra de Deus. Então, na primeira verdade da relação do tema da Bíblia e a relação dela com a sua igreja, é de que a igreja precisa ser aquele povo que os ouvidos estão atentos ao que o Espírito diz à igreja. Falava no culto de oração nosso, nessa semana que passou, sobre aquela ideia que a pessoa fala assim, acho que foi John MacArthur Jr. que diz, eu sonhei isso, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, eu senti isso, Deus falou assim comigo. E John MacArthur Jr. diz, ao invés de tudo isso, deveria dizer, o que a Bíblia diz sobre isso que você está desejando consumir e possuir na sua vida? Qual é a palavra final de Deus sobre isso? Um puritano inglês chamado Jeremiah Burgess escreveu em 1648 a seguinte recomendação: primeiramente, quando vieres para ouvir a palavra, se quiseres santificar o nome de Deus, você precisa persuadir a sua alma acerca do que você está indo fazer e ouvir. Isto é, o que você está indo ouvir é a palavra de Deus. Por isso é que você encontra o apóstolo escrevendo então aos Tessalonicenses. Olha o que o Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram outras palavras, meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Portanto, ouça a Bíblia. Incline os seus ouvidos para as verdades de Deus. Nós precisamos cuidar desses dois ouvidos que dá sentido ao nosso coração. Amém? Segunda verdade, a relação da Bíblia com a igreja. Primeiro começa com o ouvir. Segundo, com a leitura. Leia a Bíblia. Olha esse dado interessante. Há estudos que apontam que só 16% dos protestantes praticantes, olha isso, há estudos que comprovam que só 16% de cristãos protestantes praticantes leem a Bíblia diariamente nos Estados Unidos da América, enquanto outros 20% a leem algumas vezes por semana. No Brasil, a situação é mais preocupante. O único levantamento realizado foi em 1998, pela Sociedade Bíblica do Brasil, que apurou que 60% dos evangélicos nunca leram integralmente o quê? Pegadinha, o Novo Testamento. A pesquisa não foi nem sobre toda a Bíblia, só o Novo Testamento. E os irmãos sabem que tem menos livro. O Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27. A menor porção no sentido ali de captar todo o contexto, 27. 60% dos evangélicos nunca leram integralmente o Novo Testamento. Eu vi aí, graças a Deus, eu estou fora disso. Opa, glória a Deus, aí, irmão. Leia mesmo. Segundo, temos praticado a leitura de toda a Bíblia em um ano e ainda como igreja disponibilizando. Agora há pouco falei da cópia que você pode sair e levar. A gente manda um áudio, que às vezes eu sei que é cansativo, empolgado com o Espírito Santo, eu falo em 11 minutos, 10, 5, 7, mas é sempre da leitura do dia, sempre da leitura do dia. A grande pergunta é, como que nós queremos marcar a nossa geração, ou como queremos andar, como eu preguei na semana passada, a marca do Evangelho, sendo que eu não me proponho a estar diante desse Evangelho. Agora olha que coisa interessante, Mateus 21, 42. Olha que texto que Jesus deixa para nós. Mateus 21, 42. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, o próprio Jesus, ele confrontava os fariseus, os saduceus, os herodianos e os seus discípulos. Vem cá, vocês nunca leram isso nas Escrituras? Porque está escrito lá no livro dos profetas, mas vocês nunca leram.
E aí a gente conhece a história, Jesus é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, uma voz brada do céu e diz: este é o meu Filho amado em quem me alegro. Aí a palavra diz que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto, e Jesus vai para lá 40 dias e 40 noites, e quando ele sai dali, a gente vive isso aqui, Mateus capítulo 4:4. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi aquela tentação que quando Jesus sai com fome, o diabo pega e fala com ele: está com fome? Transforma esse pão em pedra. E Jesus com fome, o diabo não mentiu ali, a verdade do diabo. Prega essa mensagem, para dar uma confrontada se o cara conhece a Bíblia. Você está com fome? Jesus estava. Então transforma, se é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus falou: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí eu pergunto: como que nós temos a palavra se nós não lemos a palavra? E João vai chamar a atenção em Apocalipse 1:3, ele diz, Apocalipse 1:3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. E isso, irmãos, vem desde o Antigo Testamento. Quer ver uma coisa? Neemias 8:3. Olha que texto. Às vezes, sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu não vou defender causa de pastor, porque às vezes o pastor se empolga. Mas observe esse texto aqui, depois eu vou falar sobre essa questão de o pastor se empolgar ou não. Neemias 8:3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos à lei de Deus. Perceberam isso? De manhã até o entardecer, e todo o povo que podia compreender, homens e mulheres e algumas crianças, que podiam entender, estavam atentos à leitura do livro da lei. Quantas vezes você chega e fala: ih, rapaz, hoje o pastor exagerou, culto hoje. Pergunta é, no momento que você está no culto, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo lida, porque no tema a Bíblia e a relação com a igreja, nós precisamos atentar com o que nós estamos ouvindo, e precisamos estar atentos se nós temos lido ou não a Bíblia. 10 práticazinhas para você. Primeira prática para você estudar a Bíblia: separe um tempo para você ler a Bíblia. Segundo, escolha uma boa versão a cada ano que você lê. Temos boas versões, NVI, a NVT, que é a nova versão transformada, uma top que está saindo agora, e se você é curioso e gosta de estudar, King James, excelentíssima versão. Porque qual é a melhor versão? É o texto que vai mais próximo do original e não fica criando fábulas. Terceira dica: defina um plano de leitura diária. Propaganda da igreja, mais uma sugestão, pode levar uma cópia. Quinta sugestão: procure um momento e local calmo, onde você possa não ser interrompido. Sexta dica: ore antes e depois da leitura, dedicando seus pensamentos e pedindo que Deus fale ao seu coração e aplique a palavra dele em você. Sétima dica: faça as anotações. Oitava dica: escolha um verso ou um trecho que você tenha falado ou tenha ouvido especialmente da Bíblia e procure meditar nele. Nono texto: ore o texto escolhido. Décimo: compartilhe o texto que você leu com alguém. Então a igreja, numa relação com a Bíblia, você pode e deve ouvir, mas você também deve não só partilhar, nós precisamos estudar a palavra. Nos falta, quantas vezes nos falta essa grande verdade? Nós ouvimos, nós às vezes não lemos. É importante ouvir, mas viu quando você está lendo, você para e marca. Esse ano a igreja fez 10 anos. O aniversário da igreja é em março. Nós temos que interromper as nossas programações. Mas uma coisa que eu queria fazer, e não foi por causa da pandemia, mas eu não consegui fazer, e esse ano a gente vai fazer, não vamos fazer uma Bíblia,
ilustrativa dos 10 anos da história da igreja. E cada família da igreja vai ganhar pelo menos um exemplar. Nós vamos fazer vários exemplares. Primeiro, para que a gente possa padronizar e ter a Bíblia, porque essa do advento da tecnologia, a pessoa está ali, chega uma mensagem, se ele não é um médico que está de plantão, ou seja, ele não está aqui, não tem uma situação de emergência, quando você está no celular e se chega uma mensagem, você perde a atenção ou não? Perde. Então a igreja voltar, que saudade você tem de... Abra aí em Abacuque 2, aí a pessoa... Barulhinho da folha, pesquisa. Primeiro que a gente não, tudo quanto é lugar você vai na escola, tem livro. Por que na Bíblia não vai ter? Por que a Bíblia não pode ser lida? Então, uma ideia de a gente voltar e começar a folhear. Então nós ouvimos e nós lemos. Agora, a terceira relação, eu ia citar 2 Pedro aqui. Vamos citar 2 Pedro. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Dentro dessa linha da leitura da Bíblia. Porque às vezes o argumento de Pedro vai te ajudar muito. Olha aí. 2 Pedro 3, 14 a 16. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, não fique desanimado porque você leu um texto das Escrituras e você não compreendeu. Pedro, apóstolo de Jesus, escreve 2 epístolas, epístola de 1 Pedro, epístola de 2 Pedro, homem usado tremendamente por Deus. Ele diz, olha, há coisa aqui que o nosso querido irmão Paulo escreveu, mas são difíceis de entender. Mas isso não quer dizer que o difícil não é impossível. Porque o próprio Espírito de Deus revela a sua vontade. Sempre há um irmão ou outro que estudou, que tem um comentário, que pode falar, Deus quando falou isso aqui, é sobre isso que ele estava falando. E você começa então, pela uma leitura talvez mais fácil. Começa aí lendo a carta aos Efésios, os evangelhos, o evangelho de João, quando o evangelho tem a proposta de João de revelar o senhorio de Cristo. Tem como nós encaminharmos uma leitura para esse primeiro momento? É aquela ideia que a criança faz 2 anos, fazer uma feijoada para ela. Calma, vamos ali com uma macarronadazinha. Deixa a feijoada para um momento mais oportuno. Então tem gente que chega na igreja e quer saber se os 1000 anos do Apocalipse vai ser... Se você é milenista, os 1000 anos é aqui, vai ter o tempo da tribulação, tem os 144.000. Que coisa é essa, pastor? Que marca é essa da besta? E ele não quer saber do amor de Jesus, do perdão dos pecados, da intervenção do Espírito Santo, da salvação para a perdição, do amor revelado de Deus por meio de Jesus, as implicações que as doutrinas de Deus têm sobre isso, como que a igreja deve caminhar, está aqui na esperança, no amor e na paz. Isso fica de lado. Então nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos, precisamos ler a Bíblia. E por causa de 2 Pedro, eu convido para a terceira verdade da relação da Bíblia com a igreja. Estude a Bíblia. Nós precisamos ter um tempo de estudo da palavra. Ler a Bíblia amplia a nossa visão, mas estudar, ela aprofunda as raízes da nossa alma, do nosso entendimento. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 13. Mateus 13, nós vamos ler o versículo 4, 18 e 19. Diz assim, Mateus 13. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Agora versículo 18 e 19. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração.
Ou seja, meus irmãos, sem compreensão há perdição. Nós precisamos ter compreensão do que a palavra de Deus diz, para que você tenha o norte de Deus. Eu aqui separei 3 exemplos de pessoas que estão envolvidas com o estudo da palavra de Deus. Eu pelo menos creio que um desses 3 você vai lembrar, que é Esdras, Paulo e os bereanos. Olha o que Esdras diz no seu livro, Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Marca isso aí, grava esse texto, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha decidido estudar a lei de Deus. Segundo exemplo de estudo, falei 3. Primeiro, Esdras. Segundo, vamos lá, os bereanos, Atos capítulo 17, versículo 11. Depois nós iremos para o exemplo de Paulo, 2 Timóteo 4. Exemplo dos bereanos, Atos 17, 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os da Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Eles não ouviam apenas a palavra, eles iam nas Escrituras conferir se o que Paulo estava dizendo era exatamente o que Deus dizia a respeito daquilo. E o último exemplo de estudo, Esdras, bereanos e Paulo, 2 Timóteo 4, 9 e o versículo 13. Por favor, venha assim que puder. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo, em Troade. Traga também meus livros, e especialmente os meus pergaminhos. Meus amados irmãos, nós precisamos vencer o espírito da preguiça. Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Olha o que R.C. Sproul disse sobre o que nós falamos sobre estudar a Bíblia. Deixe-me falar sobre o que penso ser o real motivo para tanta negligência no estudo da Escritura. Nós falhamos em nosso dever de estudar a palavra de Deus, não porque achamos que ela seja difícil de ser lida, estudada e compreendida. Não porque achamos que ela seja fraca ou enfadonha, mas porque ela requer de nós trabalho duro. O nosso problema não é falta de inteligência ou falta de paixão. O nosso problema é que nós somos preguiçosos. Não queremos pagar o preço de estudar. Meus irmãos, mesmo que você tenha pouco tempo, separe 10 minutos. Leia o Salmo 91, pode ler o Salmo 23, pode ler João 3, mas leia a Bíblia. E leia ela ouvindo, mas também estudando. Então nós dizemos, a relação da Bíblia com a igreja, ouvir, ler, estudar. Quarta verdade, eu falei que são 5. Quarta verdade, memorize a Bíblia. Irmãos, nós somos chamados para isso. Memorizar é muito mais do que você tem potência para guardar. Eu tenho um dom, e os irmãos que caminham comigo sabem. Eu leio a Bíblia, gravei o texto, eu falo. Quando as crianças eram menores, a gente viajava, eu ia citando o texto da Bíblia e falando endereço. Citando o texto da Bíblia e falando endereço. Depois eu comecei a mudar a estratégia. Eu comecei assim, a gente vai viajar, isso a gente mantém até hoje. Cada um que está no carro comigo, que está viajando comigo, cita um texto da Bíblia e depois nós oramos em cima daquele texto. O Guilherme adorava Salmo 119, nele, 105. Era o texto do Guilherme, até que eu falei, para com esse texto. Porque Salmo 119, versículo 105, a igreja conhece, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Falei, filho, troca o versículo. Porque nós temos que memorizar. Nós precisamos ter nossa mente
Será uma mente saudável, como diz Paulo, no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo que é bom, justo, amável, respeitável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Aí às vezes a gente olha esse texto e diz, é mais um texto. É um texto. É um simples texto. Grave na sua agenda, 31 de julho de 2017, 2h30 da manhã, eu sozinho na minha casa, acordo, vou no banheiro, quando eu volto eu tenho um surto. Foi a minha síndrome do pânico. Irmãos, eu não desejo que ninguém viva o que eu vivi. E sabe o que me guardou? Texto bíblico. Nós esquecemos que nós somos de carne e osso. Salmo 12, Davi diz assim, Senhor, retira-me do poço do desespero, do poço da minha aflição. Mas a religião diz, se você está doente, vá tratar. O nosso tratamento está na palavra. Quantas vezes naquela noite, quando a minha mente se perdeu, o meu joelho dobrou no chão e eu só me lembrava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tuas mãos me colhem nos braços, porque filho teu eu sei que eu sou. E eu parava de orar, eu parava de citar o texto, a minha mente voltava para aquele lugar que eu nem sei porque ela foi para lá. Mas é naquele momento que as reservas da minha memória foram salvas por este poder que Salomão diz à igreja no livro de Provérbios. Acompanhe comigo Provérbios capítulo 4. Versículo 20 a 23. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde também o seu coração. Aqui não é coração que bombeia sangue, a palavra coração aqui é mente. Está dizendo o seguinte, você só vai ter a sua mente saudável e só vai guardar se você estiver memorizando a Bíblia. Já viu gente citar pensamento dizendo que é texto bíblico? A pessoa fala assim, pastor, isso está escrito na Bíblia. Mente sã, corpo sã. Eu falei, não, o que está escrito na Bíblia é que assim como o homem pensa, assim ele será. Isso é o texto da Bíblia. Uma interpretação dele pode chegar nesse ponto. Então nós precisamos ter a nossa memória vinculada ao que Deus estabeleceu para mim e para você. Irmãos, se memorizar a palavra é tão poderoso, eu pergunto por que nós não temos levado a nossa memória a ter o discernimento espiritual que ela precisa, ter o livramento e a saúde que ela precisa, porque às vezes entendemos e precisamos pedir perdão pelo pecado da preguiça. A palavra de Deus não é discurso de um político, ela é a voz que decide se o meu coração está centrado nele ou não, guiado por ele ou não, protegido por ele ou não, guardado por ele ou não, guiado por ele ou não, restaurado por ele ou não, vivendo no novo e vivo caminho ou não. Então, se existe uma coisa que a igreja precisa voltar a entender, a relação da igreja com a Bíblia precisa passar por esses 5 pontos. Nós já ouvimos: ouvir, ler, estudar, memorizar. 5º, medite na Bíblia. Você precisa meditar na Bíblia. Não vou te dar a colinha não, mas eu tenho certeza que você sabe o texto que eu vou ler, né? Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí você pega Josué, substitui Moisés, cara que abriu o mar vermelho, que Deus falou, toca que vai sair água, ele vai dar uma pancada na pedra, pá! Moisés, eu mandei você tocar, filho, você bateu na pedra.
Aí morre Moisés, Josué levanta. Deus levanta, Josué, substitui Moisés. Texto que eu acho maravilhoso, Josué 1,5. Aí Deus fala com Josué assim, Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu lhe darei, diz o Senhor. E ninguém vai resistir você. Olha que coisa linda. Deus falando para você, ó, vai onde você quiser ir, filho. Eu estou contigo. Se você para só aí, Josué 1,5, a coisa fica solta. Mas Deus é tão bom que Ele continua e Ele vai dizer no versículo 8, olha que coisa maravilhosa. Relembrem continuamente os termos deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então assim você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fazer. Josué tinha certeza, Deus tinha falado com ele, aonde você for eu te colocarei, te abençoarei. Mas ele, opa, agora medita na minha lei, para que você saiba se você está certo, se você está errado, se você está no caminho ou se você já desviou do caminho. Eu tenho pelo menos 5 dicas para te ajudar a meditar. Primeira dica, escolha uma passagem da Bíblia. Avalie, escolha uma passagem. Às vezes eu falo, a função, irmão, de triturar o alimento está na boca. Tem gente que come igual o ganso, sim ou não? Desceu. Aí eu não aguenta. Não precisa dar 45 mastigado, como a ciência diz, mas dá umas 15, 20, para a comida chegar no estômago do jeito que ela tem que chegar, triturada. Aí por que eu estou falando isso, pastor? Porque a pessoa vai ler a Bíblia e lê assim, ó, Salmo 37,5, vamos chutar, que é um salmo bem conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Não, de novo, vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Não, calma, irmão, calma, devagar. Entrega o teu caminho ao Senhor, para. Senhor, quantas vezes o meu caminho não está entregue a Ti? Senhor, quantas vezes eu andei por caminhos que eu tenho certeza, o Senhor não estava naquele lugar. Senhor, me ensina a andar pelo Teu caminho. Senhor, fala comigo como Tu falaste com Davi, o que é ter um caminho guiado pelo Senhor. Por que que o meu coração ainda hoje deseja andar por caminhos que não Te agradam? Mas eu aceito a Tua proposta. Entrega o teu caminho, estou entregando meu caminho aqui, é a minha vida, estou entregando meu coração em tuas mãos. Ajuda-me a viver aquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o versículo, a parte B diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí você está no texto, confia nele, Senhor. Ah, Pai, como confiar nessa enfermidade que eu tenho vivido? Quantas vezes eu tenho sido desafiado a visualizar a incredulidade do meu coração? Quantas vezes eu tenho negado o Teu nome quando eu deixo de louvar o Senhor em todo o tempo? Quantas vezes me faltou fé porque me faltou palavra, e eu que já estudei tanto a Tua palavra, que já vivi tanto diante da Tua presença, não estou conseguindo confiar. Quando eu olho e trato no banco minhas finanças, meu Jesus, sei lá, qual que vem na sua mente? Minha saúde. O que mais rouba o seu temor, a sua fé? E aí eu estou ali sendo desafiado pelo Espírito Santo. Senhor, eu entreguei o caminho, mas agora eu estou desviando porque tem me faltado fé. Eu não consigo confiar mais em Ti. Aí a última frase diz, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou todas as demais Ele fará. Tudo mais Ele fará. Pai, obrigado, porque aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue o que o Senhor está fazendo. Isaías diz, o que Isaías diz é verdade, desde a antiguidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Senhor, o Senhor está fazendo. Não é apenas o que eu faço, mas é aquilo que o Senhor tem feito por mim, porque é apesar de mim. Então você pode separar uma passagem bíblica e meditar nela. Você pode repetir essa passagem. Escreve ela, cola não chega no seu carro. Você é muito cuidadoso do carro, igual o meu pai, cheio de, não pode arranhar nada. Aí você coloca lá no azulejo da pia, do banheiro lá, sei lá, na sala. Eu tinha um amigo que escrevia versículo, ele mudou um piso da casa e ele escrevia o versículo da semana para a família. 7 dias por semana se falava, orava em cima daquele versículo. Você pode separar uma passagem da Bíblia. Você pode escrever essa passagem que te chamou a atenção. Você pode enviar essa mensagem para alguém. Você pode buscar aplicativos que têm passagem bíblica
E você pode orar por uma passagem bíblica que Deus tem falado com você. Então, nessa temática, a Bíblia e a relação dela com a igreja, precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos memorizar, precisamos meditar. Você tem feito isso? Tem feito mais ou tem feito menos? Eu comecei com 2 perguntas, termino com 2. Como anda a sua relação com a Bíblia? Você se considera alguém próximo e íntimo dela ou alguém que está fora dela? O puritano Thomas Watson diz o seguinte: tome cada palavra da Bíblia como para você mesmo. Quando a palavra troveja contra o pecado, então pense assim: Deus está falando de meus pecados. Quando ela fala de deveres, considere: Deus está mostrando a mim o que devo fazer. Muitos descartam a mensagem da Escritura, como se não estivesse falando com eles, mas sempre com os outros. Ou se estivesse servindo apenas para os contemporâneos dos autores sagrados. Mas se quisermos nos beneficiarmos da palavra escrita, arrume o lugar para ela em seu coração. Um remédio jamais te fará qualquer bem, a menos que ele seja tomado. E talvez eu pensasse na melhor maneira de nós encerrarmos esta palavra. E a gente podia fazer menção de algumas brincadeiras que a igreja às vezes fala em relação ao ensino da palavra. Primeiro, aquela ideia de que a igreja vive com um crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Outros falam da igreja do que tem o crente chuchu. Porque chuchu, você misturou chuchu com tudo, ele pega o gosto. Faz chuchu com bacon, chuchu pega o gosto do bacon. Faz chuchu com cebola, pega o gosto da cebola. Então, o crente chuchu, assim, depende de onde ele está. Se ele está na igreja, ele é crente. Se ele está lá fora, ele não é crente. A igreja fala também do crente pá. Já viu o crente pá? Crente pá é aquele que é o seguinte: opa, essa palavra era para o Frederico. Opa, essa aqui é para a Aline. Essa é para o Tiago, nunca é para ele. O pai é assim, pega a pá e joga. Ou talvez você seja o crente inchada, para ficar mais light a mensagem. Você ouve a palavra: opa, essa é para mim. Bate lá e puxa para cá. Opa, pastor falou que lá veio de Deus. Pá, bate para lá e vem para cá. E aí, para mim, a melhor maneira de encerrar seria citando a própria Bíblia. Que isso se tornou uma canção, que eu não posso cantar porque eu sou desafinado, mas ali ele sabe que eu vou cantar o Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Irmãos, a palavra está aí, aberta. Se você não tem uma, eu te dou a minha agora. Mas você não pode sair daqui sem ter interesse pela palavra, sem ser apaixonado pela palavra, sem buscar a palavra, porque você é o povo da palavra. Nós precisamos dela o tempo inteiro. E aí eu volto àquele primeiro confronto lá no ponto 1, porque o ponto 1 foi ouvir. A pergunta é: nós gostamos mais de ouvir ou nós gostamos mais de ser ouvidos? Fique com a palavra e você verá os benefícios dela.